Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro do Mikhail Tal, A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Essa partida aqui o Tal joga contra Carles Klasup. Ela ocorreu em 1952 durante o campeonato de Riga. Aqui Tal está com seus 15 anos e o Klasup tem 30. Ambos os jogadores ainda não tinham classificação de rating. E, bom, antes da gente ir para essa partida que é muito legal, você que está chegando agora já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, deixa o joinha que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E ativa o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. E para quem gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui o Tal tá de brancas, então vou manter a visão das brancas. E o Tal abre aqui com D4, peão dama. Klasup responde com F5. Aqui a gente vai para a defesa holandesa. E4, aqui a gente tem um gambito Stalton, né? Um gambito bem legal. Vale a pena estudar para quem gosta de jogar aqui a holandesa. Tem variações bem legais dessa abertura aqui. Mas seguindo, F toma E4, gambito aceito, cavalo C3, cavalo F6, F3 atacando o peão, D5 defendendo, F toma E4, e aqui é o nosso último lance de livro, e o Klasup responde com o quê? O melhor lance na posição, né? Ele faz aqui D toma E4, bispo C4 desenvolvendo, bispo F5 desenvolvendo e protegendo o peão, cavalo de G2 desenvolvendo, cavalo C6, roque, então o Tal já coloca o rei dele em segurança, E6, bispo B5 cravando o cavalo, A6 atacando o bispo, bispo recua para A4, dama D7, bispo G5, agora atacando o cavalo, grande roque, aqui a gente já sabe, né? Geralmente roque em alas opostas, né? Geram partidas bem agressivas. Bom, e aqui continuando, rei H1, né? O lance profilático, como a gente diz, bispo E7 aqui, descravando esse cavalo, F toma F6, bispo toma F6, bispo toma F6, D5, tal aqui rasgando tudo no centro, procurando abrir linhas. E toma D5, bispo toma C6 e B toma C6. Cavalo D4 em direção ao centro, bispo G4 atacando a dama, dama D2, dama D6 manobrando a dama. Aqui o Klasup ele quer tentar centralizar a dama, colocar ela numa posição melhor. Cavalo B3 manobrando o cavalo, C5 avançando com os peões aqui. O Klasup, né, apesar de ter dobrado os peões dele aqui, ele não faz lances passivos, ele está tentando abrir linhas aqui também, fazendo lances bem ativos. O peão está dobrado, então ele avança, né? Vamos usar o peão aqui como um ariete. Então, H3 atacando o bispo, H5, pessoal, e esse lance ele é brilhante. Por que ele é brilhante? Para quem pensou aqui, não dá para tomar o bispo, pessoal, não dá, tá? O problema é essa torre aqui na coluna H. Que se, por exemplo, aqui fizer H toma aqui em G4, viria H toma G4, com cheque descoberto. Depois de rei G1, dama H2 cheque, e aqui vai ficar difícil pro Tal, né? Na verdade, se você colocar aqui, eu acho que para um jogador humano é um pouco difícil encontrar, né, que são muitos lances. Mas intuitivamente, se a gente olhar para essa posição, a gente já vê que as pretas estão ganhas, e realmente estão, porque tem sequência de mate em 6, tá? É que 6 é muita coisa para o ser humano encontrar, mas a engine já dá aqui mate em 6, tá? Então, por isso que o lance é brilhante, não dá para tomar aquele bispo. Então, voltando aqui na posição, então depois de H5, o Tal faz o quê? Melhor lance aqui na posição, ele faz cavalo A5, manobrando o cavalo, E3 atacando a dama, dama toma E3, D4 agora, tomou um duplo Tal, meu Deus, Tal, e aí, fazer o que agora? Dama E4, vai tirar a dama da fogueira, D toma C3, dama B7, cheque. Depois de rei aqui em D7, a gente pode ver que o Tal tem uma peça menor a menos. E aí, Tal, vai fazer o que agora?
duplo doído, hein? Então, seguindo aqui, cavalo C4 atacando a dama. O tal não se dá por vencido, ele continua na luta. Dama D4 ameaçando o cavalo. Cavalo B6, cheque. Rei E8. B toma C3. Dama D6. Aqui o Klazup ele não tomou o peão. Cavalo C4 atacando a dama de novo. Dama em G3. O Klazup vem trazendo a dama aqui para apertar o rei do tal. Torre de A1, cheque. Rei F8. Torre E3 atacando a dama. Dama H4 saindo do ataque. Dama toma C7. Rei G8. O Klazup vem trazendo o rei dele para o cantinho aqui para colocar ele numa posição mais defensiva. Tentar fugir desse ataque aí do tal. Rei G1. Bispo C8, manobrando o bispo. Esse lance é bem legal. Ele abre espaço aqui para a passagem da dama e para a movimentação das torres também. Torre F4 atacando a dama. Dama G5. Que bom que aquele bispo saiu, né? Torre E3, torre de EF3. Agora dobrando as torres, intensificando a pressão. E o Klazup vai para mais um lance brilhante nessa posição, pessoal. Que é Rei H7, tá? E por que Rei H7 é tão brilhante? Porque é o melhor lance na posição, pessoal. Esse aqui é o único que mantém as pretas brigando na partida aqui com uma boa vantagem, tá? A partida seguiu com H4 atacando a dama. Torre D1 cheque, agora sim. Rei H2. Dama D5. E esse lance é muito forte, porque ele pressiona agora o cavalo. Tal seguiu com Torre G3. Bispo aqui em G4, bloqueando a torre. E nessa posição, o pessoal tal vai para o melhor lance na posição. Se você quiser tentar adivinhar aí, é o estilo Mikhail Tal. Pausa aí, tenta encontrar o lance. Encontrou? Não, vamos lá. Tal se aproveita, pessoal, de que o peão está cravado e ele me solta aqui um torre toma F6. O peão não pode capturar porque está cravado aqui. Então ele se aproveita disso. Klazup, é claro, para não perder material, ele faz dama toma C4, pelo menos para continuar com a vantagem material. Mas aqui o tal não dá sossego, ele continua atacando com torre F5. O tal quer entregar a torre para o Klazup capturar ela. Por quê? Qual é a ideia? Se o bispo captura, tá vindo aqui, com o apoio da torre, é claro, né? Tá vindo aqui dama, toma aqui em G7, mate, tá? Então, que nem, por exemplo, não dá aqui para tomar, tá? Se tomar, mate em 1, tá? Então, por isso que não dá para tomar, tá aqui o engodo, né? O tal jogando aqui carne aos leões, mas o Klazup não caiu. Ele seguiu aqui com Rei H6, trazendo o rei. O tal ele responde com Torre toma H5 cheque. O tal não quer saber, não tá contando o material, ele quer dar mate. O Klazup responde com Rei toma H5. O tal segue com Dama toma G7. E aqui tá apertando pro Klazup agora. Muitas ameaças da oposição. Ele responde com Dama F4, tentando aqui aliviar a posição, trazer peças para defender o rei. Tal segue com Dama toma H8 cheque. Então agora, pessoal, a gente pode ver que o Klazup continua com uma peça menor a mais na posição, mas o tal ele já conseguiu aqui um forte ataque, né, com linhas muito fortes aqui. E agora vamos ver o que o Klazup vai fazer, né? Aqui tá complicado para ele. Por exemplo, só sobrou Rei G6, o peão tá cortando a casa aqui de G5, Dama G8 cheque, Rei F5, Dama C8 cheque, Rei E5, Dama toma G4, Dama toma G4, Torre toma G4 e de repente o tal que estava com a peça menor a mesma posição igualou a questão material e tá numa posição muito boa, porque se a gente olhar aqui, cada um tem uma torre, porém o tal tem 2 peões passados e conectados, enquanto o Klazup tem somente 2 peões desconectados. Agora vamos ver qual é a técnica do tal para tentar levar esse final aqui para uma vitória. Então, Torre D2, Torre G5 cheque,
rei F4. O Klazup tem que manter o rei perto desses dois peões aqui, que é muito importante. Inclusive o lance aqui, torre D2, é muito bom, porque mantém o peão cravado, ele não pode avançar. Torre toma C5, torre toma C2, torre C6, ameaçando o último peão das pretas. Rei G4, torre C4, cheque, defendendo o peão. Rei H5, A4, torre D2, rei H3, torre D3 cheque, G3, torre D6 defendendo o peão, A5 avançando o peão, torre D5 atacando o peão, G4 cheque, rei G6, torre C6 cheque, rei F7, torre toma 6 e caiu o último peão das pretas, né? Aqui agora é literalmente só passa lance, né? Acabou. Então vamos seguir até o final aqui. Torre D3 cheque, rei G2, torre toma C3, H5, rei G7, torre B6, torre A3, A6, rei F7, rei H2, rei G7, G5, torre A5, torre B7 cheque, rei G8, A7 e aqui sim, pessoal. Aqui o Klazup abandona. Ele joga a toalha, realmente, né, pessoal? Aqui já, vários lances atrás, acho que ele já podia ter abandonado. Mas que virada incrível do Tal. Ele estava numa posição complicada ali, muito difícil, com uma peça menor a menos na posição. E mesmo assim ele conseguiu encaixar um ataque e foi para cima com tudo. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para a gente ver como ficou aqui essa partida maluca. Estamos aqui no relatório, pessoal, 77,4% de precisão para o Tal e 75,5% de precisão para o Klazup. A gente pode ver que a partida, ela, maior parte do tempo, o Klazup, né, ganhou grande vantagem desde o início do jogo. Aqui teve uma hora que igualou, depois ele ganhou grande vantagem de novo, até que ele cometeu um erro, deixou o Tal quase ganho. Aí o Tal cometeu um erro que é dado até como vitória perdida, mas o Klazup errou de novo e deixou o Tal quase ganho, e aí ele conseguiu arrematar a partida. São muitos lances, né? Muitos erros de ambos os lados, mas eu queria destacar esses 3 lances, tá? As 2 gafes do Klazup, que deu grande vantagem para o Tal, e a vitória perdida do Tal, né? O lance onde o Tal deixou escapar a vitória, mas com sorte o Klazup cometeu o último erro e aí ele conseguiu virar a partida. Então bora pro tabuleiro para a gente dar uma olhada nesses 3 lances. Vamos primeiro para o primeiro erro do Klazup. Na posição aqui, pessoal, a gente está indo para o 38º lance. E depois de torre F5 pelo Tal, o Klazup fez o lance rei H6. E esse lance é um erro. Por quê? Aqui o rei está praticamente emparedado, está num cantinho, numa posição muito difícil. E era importante aqui para o Klazup tentar defender esse peão aqui de G7, que era importante proteger, uma vez que quando a dama capturou ele, a gente viu que ela entrou na coluna H e aí foi feito o estrago. Então era importante proteger esse peão, para tentar manter a dama longe da coluna H e da coluna G para atacar o rei das pretas. Então o que ele poderia ter feito? O melhor lance para ele na posição seria, por exemplo, aqui, torre G8. Tá? Aqui ele vai segurar o peão, vai proteger, a dama não vai poder capturar. O Tal aqui na posição, ele não tem nenhum bispo de casas claras que possa tentar atacar essa torre. A torre está protegida pela dama, então não dá para tentar trocar no momento. E o rei é uma proteção adicional também para esse ponto. Ponto aqui de G7. Então esse seria o melhor lance para ele na posição. O Tal poderia seguir aqui, por exemplo, com dama toma aqui em C5 e tentar propor uma troca. Depois de dama toma C5, torre toma C5, Klazup aqui estaria ganho. Ele manteria a vantagem dele material e daria para levar essa partida aqui para um final ganho, devido à vantagem material dele. Porém, ele não encontrou esse lance defensivo e acabou deixando o Tal encaixar um ataque. E agora vamos dar uma olhada na vitória perdida do Tal, que inclusive é a sequência desse lance. Deixa eu voltar aqui na posição. Depois de rei aqui em H6,
o Tal ele deixa escapar a vitória entre os dedos. A ideia dele foi boa, era uma ideia muito legal, mas ele não executou da melhor forma possível. Por quê? Aqui ele fez torre toma H5 cheque, que é uma ideia legal de abrir linhas e atacar, porém ele não preparou da maneira correta. Por quê? Aqui o Klasup fez simplesmente rei toma H5. E aqui a vantagem é do Klasup, tá, pessoal? Aqui ele tem quase 5 pontos de vantagem na posição. Não é algo fácil aqui de conseguir vencer a defesa aqui das pretas. Mas o que o Tal poderia ter feito, que seria o melhor lance para ele na posição, era fazer dama E5. E qual é a ideia de dama E5? Pavimentar o caminho para a torre atacar. Né? A gente dá apoio aqui com a dama. É claro que o Klasup ele ia tentar, né, defender, então ele provavelmente ia fazer torre aqui em D7. E por que torre aqui em D7? E a gente vai ver o porquê. Porque depois de torre toma H5, vai ter que capturar a torre. Então vai ter que fazer bispo toma H5. Porém, agora a gente tem a dama pressionando aqui de novo aquele ponto de G7. Então, trazer a torre aqui para D7 é crucial para defender este mate. Tá? Se não tivesse levado a torre, ia tomar mate. Então, depois de dama em G5 cheque agora, que é o melhor na posição, viria rei H7, dama toma H5 cheque, rei G8, dama aqui em E8 cheque, rei H7, viria dama toma D7, e aí recuperou o material, e agora a gente tem uma partida aqui muito interessante, que apesar da questão material estar bem igualitária, o rei das pretas está numa posição muito difícil. Então aqui vantagem para as brancas devido à iniciativa aqui e o forte ataque. Inclusive tem que fazer aqui torre G8, né, que é praticamente forçado para não tomar mate também, porque tem que defender de novo esse ponto aqui de G7, que é o grande calcanhar de Aquiles nessa posição. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no último erro do Klasup, né? Que aí o Tal conseguiu vantagem e arrematou a partida. Aqui a gente está indo para o 40º lance e depois de dama toma aqui em G7, seguindo com aquela forte sequência de ataque que a gente viu, o Klasup faz o lance dama F4. E é um erro porque tinha lance melhor, pessoal, na posição para expulsar aqui a dama das brancas. E qual era o lance? Voltando aqui, o lance é simplesmente dama em G8, né? E o que acontece com dama em G8? Aqui ou você propõe uma troca, que não é interessante para as brancas no momento, e você mantém a torre e a dama protegidas, segurando aqui as colunas G e H para defender o rei das pretas. Então aqui não tem jeito, ou troca as damas ou tira ela. E, como eu tinha dito antes, e a gente pode ver aqui na posição, o Klasup tem vantagem material. Então, quanto mais peça ele trocar, melhor. Então, aqui, por exemplo, daria para seguir com dama em E5 cheque, rei toma aqui em H4 e já complicou aqui para as brancas. Né? Como prosseguir com o ataque agora? Fica difícil. E o rei das brancas agora também está numa situaçãozinha aqui bem complicada também, que ele está bem apertadinho. Sacrificar a torre não resolve, a dama está cobrindo a coluna G, a torre está cobrindo a coluna H, fora que ainda tem aqui a coluna das pretas na primeira horizontal também, cobrindo aqui a fileira do fundo. Então faltou esse detalhe aí a ser encontrado pelo Klasup para ele poder se defender na posição. Fácil? Não é fácil, né, pessoal? A gente sabe que jogar contra o Tal é muito difícil. As linhas de ataque dele, os sacrifícios dele, às vezes não eram os melhores, mas botava tanta complicação na posição que o pessoal não conseguia se defender. E realmente é muito difícil. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar aí o seu like, se inscrever. Deixa o comentário também, o que vocês acharam da partida. E a gente vai dando sequência nas partidas do Tal. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!